cada nova geração uma expectativa de vida maior. Ao longo dos anos, graças aos avanços da medicina e do conhecimento científico, vivemos cada vez mais. Um estudo recente publicado na revista científica The Lancet mostrou que a expectativa de vida global aumentará em 4,9 anos para os homens e 4,2 anos para as mulheres até 2050. A ONU projeta que a longevidade média deve ultrapassar os 77 anos até meados desse século. Para se ter uma ideia do quanto isso é significativo, aqui no Brasil, na década de 1920, a expectativa de vida era em média de 35 anos de idade. Ou seja, a grande elevação da expectativa de vida nos últimos 100 anos é considerada uma das maiores conquistas da humanidade. Com isso, quando o assunto é longevidade, a conversa é extensa, detalhada e extremamente interessante. Para aqueles que querem viver o máximo de tempo e com a melhor qualidade, é imprescindível ficar atento aos cientistas e profissionais que diariamente nos ensinam o melhor caminho até lá. A doutora Ana Paula Souza, professora livre-docente em histologia e embriologia pela Unicamp, especializada em epigenética e longevidade, ministrou um curso online sobre bases biológicas do envelhecimento, junto com a nutricionista, mestre e doutora pela Unifesp, Anete Marum. Foram 3 dias intensos de muita informação e conhecimento compartilhados com diversos profissionais da saúde. Logo no início das aulas, a doutora Ana Paula traçou um panorama com dados super atualizados sobre o envelhecimento da população e trouxe também uma reflexão importantíssima. Estamos envelhecendo e a previsão é que daqui mais ou menos 5 a 6 anos, o número de pessoas, na melhor idade já seja no planeta maior do que a de jovens realmente no mundo, né? Isso traz impactos econômicos importantes, porque as pessoas estão, sem dúvida alguma, vivendo mais, Estamos aí chegando, de uma maneira relativamente até que fácil, na casa dos 70, 80 anos, Existem hoje muitas pessoas mais longevas, na casa dos 90, 100 anos, as blue zones aí pelo mundo, Existem populações que chegam e ultrapassam a casa dos 100 anos, mas a questão é a seguinte, Longevidade, mas que tipo de longevidade? Viver mais, mas viver doente, acredito eu que não interessa a grande maioria de nós, Se for para viver mais, é viver mais e viver com saúde. E talvez a gente entenda a velhice, de uma forma um pouco incorreta, porque eu acho que a grande maioria de todos nós tem em mente que envelhecer traz associado a isso, com o passar das décadas, doenças, que de uma maneira inevitável, por exemplo, vamos sofrer de algum tipo de doença associada à síndrome metabólica, diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, vamos perder a nossa mobilidade, vamos ter problemas relacionados à nossa musculatura, ao nosso eixo músculo-esquelético, doenças neurodegenerativas, Então, para que viver mais? Viver mais porque não obrigatoriamente nós estamos condenados a passar por esses males. De forma alguma. Nós podemos, sim, viver, a chegar na casa dos 80, 90 e 100 anos completamente saudáveis. Na sequência, o assunto foi um dos mais falados de hoje em dia, epigenética, ou seja, o quanto fatores externos como hábito e ambiente muitas vezes se sobrepõem aos nossos fatores genéticos e, claro, o quanto tudo isso influencia no jeito em que envelhecemos. Questões celulares e metabólicas de maneira geral foram abordadas de uma forma bem técnica e detalhada. Esses epimoduladores são substâncias que são encontradas em frutas, verduras, legumes. A grande maioria pertence à família dos polifenóis.
E esses epimoduladores, eles agem como reguladores da atividade das enzimas epigenéticas. Reguladores. Olha que palavra bonita. Tentando deixar aquilo ótimo. Alguns inibem algumas, outros potencializam outros. A grande maioria deles meio que gera inibição sobre algumas dessas enzimas. Tá? Então, os polifenóis, eles vêm sendo muito estudados no momento atual, por serem epimoduladores. E olha, gente, a questão aí agora da epigenética já ligando com o envelhecimento e longevidade. Eles são senolíticos. Em um dos trechos, a doutora Ana Paula explica que retardar o envelhecimento significa preservar o padrão original das marcas epigenéticas e do landscape epigenético. As marcas epigenéticas são modificações químicas no DNA ou nas proteínas associadas que regulam a ativação ou desativação dos genes sem alterar a sequência do DNA. Já o landscape epigenético, ou paisagem epigenética, é uma metáfora que descreve como as células escolhem seu caminho de desenvolvimento. Mantendo essas características intactas, é possível desacelerar o nosso relógio biológico. Mas afinal, qual a diferença entre idade cronológica, biológica e epigenética? A idade cronológica é a idade real de uma pessoa calculada a partir da data do seu nascimento até a data atual. Já a idade biológica é um indicador do estado de saúde do corpo, que mede o grau de envelhecimento das células e tecidos. E por fim, a idade epigenética é a estimativa da idade em anos resultante de uma matemática de algoritmos baseada no estado de metilação de específicos CPGs no genoma, que nada mais é do que o processo em que grupos metil são adicionados a regiões específicas do DNA chamadas CPG, atuando como pontos de controle que ligam ou desligam genes. Então, a idade biológica hoje ela é feita por meio de algoritmos, né, que usam da bioinformática para se estipular médias na população. Então, médias em todas as idades, elas são conhecidas. E quando eu pego um indivíduo, por exemplo, cronologicamente na idade de 50 anos e faço uma análise de relógio biológico nesse indivíduo, muitas vezes o resultado ele vai se enquadrar dentro de um perfil médio de indivíduos que podem estar aí na casa entre os 30 e 40 anos de idade. O que mostraria que esse indivíduo, biologicamente, está 10 anos, na verdade, mais jovem do que a idade cronológica dele, apenas numérica está dizendo. E o oposto também é verdade, né? Eu poderia fazer análise aí desse indivíduo cronologicamente na casa dos 50 anos, e o resultado ele está muito mais próximo a um perfil de metilação do DNA que é encontrado na média com indivíduos que podem ter 55, 60 ou até mais, né, anos no que se refere à idade cronológica, tá? Então, essa idade biológica, ela varia, pode variar bastante em cada um de nós, mas ela é um dos melhores preditores de longevidade que nós temos, de preditores de tempo de vida ainda que nós teremos. E quando o assunto é os fatores ambientais de risco, a doutora Ana Paula é categórica. Ela diz que sempre há tempo de melhorar o organismo com a mudança de hábitos e estilo de vida. O organismo ele sempre vai responder, até mesmo porque a epigenética é algo plástico. As marcas são sempre desenhadas por enzimas que adicionam ou removem. Então, sempre nós poderemos ter ganhos benéficos quando a gente altera os hábitos de vida ou mesmo, né, alguns hábitos nocivos nesses indivíduos.
Ao longo da aula, ficou evidente que a mensagem é clara. Viver com saúde é uma questão de prevenção. O objetivo é manter-nos bem até o último momento da nossa vida. É fundamental compreender como o nosso organismo reage a desafios que possam surgir e como ele pode superá-los por meio de seus mecanismos naturais. O ideal não é adoecer aos 50 ou 60 anos de idade e prolongar o sofrimento, mas sim viver da melhor forma possível até o fim. Se a gente pensar na morte natural, que seria a morte pelo envelhecimento de uma pessoa, né, que vive muito bem, a morte seria, olha, fisiologicamente chegou o momento que a quantidade de célula senescente que tem ali é demais, não tem como mais as células tronco regenerarem aquele tecido e o castelo ele vai desmoronar fisiologicamente também. Mas a pessoa não necessariamente sofreu os danos, né, os prejuízos de uma doença. O correto seria a nossa vida ser assim. A gente simplesmente se extinguir porque fisiologicamente chegou um momento que a gente tinha muita célula senescente. No curso, a doutora Ana Paula também falou sobre o quanto a alimentação desempenha um papel crucial no processo de envelhecimento. Pesquisas recentes apresentadas por ela demonstram que os nutrientes que consumimos podem influenciar diretamente nosso relógio epigenético, como já visto aqui, o sistema que regula a expressão genética e reflete nossa idade biológica. Entre os principais marcadores de envelhecimento, a pele e o sistema imunológico se destacam. A saúde da pele, por exemplo, é frequentemente vista como um reflexo do nosso estilo de vida e dieta, enquanto um sistema imunológico forte é fundamental para combater doenças e manter a vitalidade ao longo dos anos. Assim, concluímos que adotar uma alimentação equilibrada e rica em antioxidantes pode não apenas retardar os sinais visíveis do envelhecimento, mas também fortalecer nossa resposta imunológica e, consecutivamente, nos proporcionar uma vida mais saudável e mais duradoura. Ainda no campo da nutrição, o assunto é aprofundado abordando a relação entre o metabolismo energético, que consiste no conjunto de processos que o corpo usa para transformar os alimentos em energia, e envelhecimento. Através de uma analogia simples, a importância de se manter em déficit calórico é mostrada pela doutora Ana Paula. Se a gente pensar na primeira célula que surgiu no planeta, a primeira célula, essa célula, ela tinha o desafio, o maior desafio de todos que já existiu para ela, que era a de sobreviver. Sobreviver. E essa célula, com seus mecanismos ainda muito arcaicos para sobreviver, ela tinha sempre duas opções de escolha. Quando a demanda energética estava ótima, estava ok, essa célula ela usava essa demanda energética positiva para proliferar. Então ela se dividia. E quando essa demanda energética estava negativa, tempos difíceis, tempos ruins, para sobreviver, essa célula usava toda a energia que ela tinha para se reparar, para consertar aquilo que estava errado dentro dela, a fim de que ela, como unidade, pudesse sobreviver. Sendo assim, entendemos que o consumo calórico afeta diretamente a composição corporal, influenciando a massa magra e adiposa, e que essa relação, quando em equilíbrio, resulta em saúde. O ideal é que a massa magra seja maior do que a massa adiposa, porém, fica claro que a saúde e a longevidade não estão ligadas à hipertrofia. Diferente do que muitos acham e do que a sociedade moderna prega, a doutora afirma que uma dieta focada em hipertrofia, por conta do seu mecanismo biológico, não é uma dieta de longevidade. Ela ainda chama atenção para não confundirmos os padrões estéticos com saúde. O mais interessante para a longevidade é a força, e não o volume muscular. Ao longo do curso, a doutora mostra a importância do equilíbrio
de uma maneira geral. Então, esses são os pontos. Por isso que eu falei que a questão, por exemplo, de ganho de massa muscular, longevidade, é muito filosófico, porque a gente tem que aprender a equilibrar isso. Não é nem um 8, não é nem um 80, não é fazer da minha vida uma vida onde eu fico chacoalhando Scoop para tomar whey, mas também não é me entupir de legume, que vai fermentar e vai modificar a minha microbiota, né? E entender a questão da variabilidade, né? A gente está exposto à variabilidade para poder encontrar os micronutrientes também, né? Porque a gente tem os macronutrientes a bater, mas tem os micronutrientes que são importantes, né? E quando a gente fica muito restrito, a gente não se expõe a esses micronutrientes. Um estudo sobre dieta de longevidade do biólogo italo-americano Walter Longo foi apresentado no seminário. O pesquisador sugere que o equilíbrio nutricional para uma alimentação com foco em longevidade consiste no consumo de 45% a 60% de carboidratos de qualidade, 30% de gordura e somente de 10% a 15% de proteína, sendo essa quantidade preferencialmente composta por carnes brancas e magras. Essa dieta ainda seria dividida por faixas etárias, variando o percentual dos macronutrientes de acordo com a idade. Saindo um pouco do campo da nutrição e olhando mais para a genética, encontramos uma pergunta: o que define o futuro de uma célula? Uma longa explicação sobre a senescência celular e todos seus mecanismos foi uma das partes principais do seminário. E para quem não sabe, aqui vai uma breve explicação. A senescência celular é quando a célula se aposenta, ou seja, ela para de se dividir e de se reproduzir, mas continua viva. Ao longo do curso, diversos estudos e pesquisas foram apresentados, mostrando detalhadamente os diferentes fatores que podem causar o processo que caracteriza o envelhecimento das células. Finalmente, tentando fazer uma costura aqui completa agora de tudo o que até então a gente estava vendo, né? A gente tem os ratinhos do David Sinclair, onde por meio de uma transgenia houve, né, a expressão de uma enzima que promovia um dano genômico, tá, intencional. Esse dano genômico levava a uma quebra da dupla fita, levava a uma instabilidade do genoma e, consequentemente, a perda das nossas marcas epigenéticas, tá? Mas a gente pode ter esse evento acontecendo por conta de um metabolismo alterado em um indivíduo que tem suas vias metabólicas todas alteradas, tem estresse oxidativo acontecendo, e o estresse oxidativo está fazendo nesse indivíduo o mesmo papel que a enzima transgênica estava fazendo nos ratinhos do David Sinclair, de uma maneira que a gente chega nesse cenário aqui da perda da informação epigenética, do erro genético por alterações metabólicas. Isso empurra a célula para um estado de senescência celular. Quando a célula não desaparece, ela ganha um perfil pró-inflamatório. Ganhando um perfil pró-inflamatório, isso vira, né, um eixo que se autoalimenta positivo. Então, essa própria inflamação derivada das células senescentes altera o metabolismo, altera o estresse oxidativo e induz erros em outras células normais vizinhas a ela, gerando a aceleração do envelhecimento do tecido, do organismo e dos sistemas. Nas considerações finais, a doutora Ana Paula resume que a senescência é disparada pelo dano irreparável da dupla fita do DNA, pela instabilidade genômica e pela perda de informação contida na cromatina, seja ela devido à quebra da dupla da fita ou do desmoronamento
do landscape epigenético. As razões envolvem fatores intrínsecos e extrínsecos, sendo que a geração do estresse oxidativo, derivado de muitos fatores relacionados aos nossos hábitos, estão definitivamente entre um dos principais motivos que levam à senescência celular e, consequentemente, ao envelhecimento, que pode desencadear em processos de doenças que levam a falências dos tecidos, órgãos e sistemas orgânicos. O melhor entendimento a respeito do assunto é a criação de estratégias e terapias que possam desacelerar esses processos que estão entre os principais tópicos mais estudados em laboratórios de pesquisa pelo mundo. Porém, uma certeza é unânime: a dieta é um dos fatores que mais impactam a longevidade. Voltando mais uma vez para o campo da nutrição e dando sequência ao curso, a professora PhD Anete Marum introduz a aula intitulada Bases do Envelhecimento, a importância da nutrição. O primeiro ponto abordado é a questão dos componentes químicos presentes nos alimentos ultraprocessados de hoje em dia e, claro, o quanto eles são desnecessários e nocivos para o nosso corpo. Até mesmo alguns alimentos tidos como saudáveis, light, diet, não são o que parecem. Se o foco é longevidade, a professora diz que o primeiro passo é limpar a alimentação. A frase conhecida, a nutrição não trata tudo, mas sem a nutrição não tratamos nada, reforça o papel da importância da boa alimentação com comida de verdade para a nossa saúde. A doutora Anete trouxe também a questão das diversas informações desencontradas que temos hoje em dia. São tantos os conteúdos disseminados que muitos podem confundir e não ter a certeza do que realmente faz bem ou do que faz mal. Nessa forma, no curso, ela trouxe a dieta padrão mediterrânea como exemplo de protocolo confiável. O padrão é hoje com uma maior quantidade de artigos científicos robustos, com imagens de cérebro, com meta-análise, com revisão sistemática, com control trial, é o padrão, né, de dieta mediterrânea. E esse padrão de dieta mediterrânea, ele começou, esse nome veio, né, muito de entender que ali em volta, essa região do Mediterrâneo, tinham muitos centenários e supercentenários, né, ou seja, pessoas que tinham 100 anos ou 115 anos, e que viviam bem, ativos, né, dentro da limitação da idade, mas ativos, com uma cognição muito boa. Então, tentou se entender o que é que tinha ali naquela região. Primeiro ponto, o que a gente começou essa aula, não tinha industrializado. Segundo ponto, uma redução significativa em carga de gordura saturada, né, e um aumento significativo de peixes, né, de consumo de carnes provenientes de peixe. Por quê? Eles escolheram isso? Não, porque era uma característica da região. Ali ao redor do Rio Mediterrâneo, a gente tem uma região montanhosa que não cabia ter pasto, ter vaca, ter boi. E aí, então, não se tinha como criar isso naquele lugar, então as pessoas comiam mais peixe. As pessoas falam muito do vinho, né, quando se fala em dieta do padrão mediterrâneo. Então, realmente, essas pessoas, quando isso foi estudado, elas tomavam o vinho que elas faziam ali, né, naquela região. Que é completamente diferente, né, do vinho que a gente tem hoje, né? E hoje a gente sabe, né, que as pessoas não tomam 3 dedos, né? E a quantidade de resveratrol contida nesse vinho de hoje, né, não é suficiente para se ter os benefícios, né, colhidos e hoje a gente entende muito mais os malefícios do álcool, né? Então, de fato, quando a gente quer adquirir o resveratrol, é interessante que seja via suplementação ou, né, via alimento mesmo, tá? Então, a dieta do padrão mediterrâneo, ela tem algumas características de que ela é a queridinha, eu chamo ela de queridinha da nutrigenômica, né? A queridinha da célula, a queridinha aí das sinalizações celulares, porque ela tem, né, na sua característica muitos
antioxidantes, muitos compostos bioativos, né, também. E como eu falei, uma redução significativa na carga de gordura saturada. Então, a gente tem diversos artigos publicados por revistas como New England, estudos de acompanhamento de coorte, revisões sistemáticas, né, colocando essa dieta como importante para a saúde cardiovascular, prevenção de diabetes tipo 2, né, para o cérebro, para cognição e para Alzheimer. É a dieta mais associada para redução de demência e também para redução, né, de câncer, né, dentro da oncologia. Outro ponto abordado foi a relação da saúde do envelhecimento e da microbiota, que é o conjunto de micro-organismos que vivem no corpo, principalmente no intestino, e ajudam na digestão, no sistema imunológico e na manutenção de saúde. A doutora Annette explica que até hoje não conseguiu se comprovar que a microbiota causa alguma doença de envelhecimento, mas que ela contribui por ser mais um ponto de inflamação e mais um ponto de tratamento caso haja desequilíbrio. Ela relata que hoje em dia atende diversos pacientes com transtornos gastrointestinais, fruto da má alimentação e do estilo de vida estressante de hoje em dia. E ela afirma que essas complicações não podem ser normalizadas e que o impacto da dieta na saúde se deve muito ao impacto dos nutrientes na microbiota intestinal e seus metabólitos. E a nossa microbiota, ela é única e exclusivamente responsiva ao que a gente come. Então, se eu como mais proteínas, eu vou alimentar mais proteobactérias e essa população vai crescer. Se eu como muito açúcar, eu vou alimentar bactérias que são mais dependentes dessa glicose e elas vão crescer, entendeu? Se eu como todo dia arroz, feijão e carne, não como, eu vou ter uma diversidade comprometida, porque aquelas bactérias que crescem com estímulo de polifenóis não vão estar recebendo o alimento que elas precisam. Então, a nossa microbiota, ela cresce ou que está ali morre, né? E a depender do estímulo que recebe, e isso vai influenciando e sinalizando, né, para tudo. Ela também explica que a saúde da microbiota é construída desde a infância, com até mesmo uma influência muito grande da saúde dos pais. A importância da construção desse ambiente desde cedo é muito maior do que se imagina. Ter uma microbiota saudável ao longo da vida é muito importante para garantir a saúde na velhice. A dieta cetogênica também foi tema da aula. Essa dieta é uma alimentação baixa em carboidratos e alta em gorduras, que tem como objetivo fazer o corpo usar a própria gordura como a principal fonte de energia. A doutora Annette explica a diferença da estratégia aplicada para tratar algumas doenças neurodegenerativas e do que se faz hoje em dia como plano de emagrecimento. Ela explica também que, mesmo para quem tem indicação para essa dieta, pode ser algo arriscado, por ser muito restritiva e de difícil aderência. A dieta cetogênica, que teoricamente faz bem, é completamente diferente da dieta cetogênica feita hoje pela maioria das pessoas. Hoje, a maioria das pessoas elas fazem uma dieta cetogênica às custas de aumento de gordura saturada. Então, café da manhã é bacon, ovo, almoço é uma quantidade excessiva de carne. E, na verdade, não tem nada a ver com a dieta cetogênica, né, que tem alguns estudos que afirmam que faz bem. Que eu brinco que é a dieta cetogênica, que é open bar de abacate, né? Então, essa ninguém quer fazer. Aí sim a gente... o que acontece? Esse artigo ele traz, né, o papel da dieta cetogênica dentro das doenças neurodegenerativas, que são as doenças relacionadas ao envelhecimento, principalmente Parkinson e Alzheimer. Só que olha só que discussão interessante que ele traz. A dieta cetogênica, ela foi aplicada na obesidade e no excesso de peso porque
a quantidade de gordura que ela oferece leva uma redução do apetite. Ela não é atraente do ponto de vista organoléptico, a dieta cetogênica verdadeira, né? Não às custas de gordura saturada. Ela pode ser acompanhada por efeitos colaterais no sistema gastrointestinal, pelo excesso de gordura que ela tem, né? Tudo isso pode levar a uma redução ainda maior das porções de alimentos consumidas por esses idosos com doenças neurodegenerativas e, consequentemente, a uma redução ainda maior no fornecimento de nutrientes pela dieta alimentar. Fora que diminuir a diversidade da dieta dos carboidratos influencia de uma forma direta na microbiota. Então, a dieta cetogênica tem alguns artigos mostrando resultados interessantes? Tem, só que as doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento, né, os artigos trazem que, especificamente no Alzheimer, os sintomas, a doença, o acúmulo da placa beta-amiloide, ela começa 30 anos antes de fato, o diagnóstico acontecer. E esses 30 anos, então, assim, a pessoa precisa seguir um padrão alimentar por 30 anos ou mais. Então, é uma dieta dificílima, de adesão muito difícil. Então, por esse motivo, mesmo sendo crescente, alguns artigos mostrando esse benefício, ela não é sustentável. A questão da restrição calórica, do jejum fisiológico e até mesmo do eventual jejum intermitente também entrou em pauta. Enquanto o jejum fisiológico é aquele que fazemos naturalmente ao dormir, o jejum intermitente é uma prática de alimentação que alterna períodos de jejum com períodos de alimentação de maneira programada. Os estudos mostram que essas práticas melhoram na saúde cardiovascular, na resistência insulínica, nos marcadores hepáticos e que também desaceleram o envelhecimento. E não acaba por aí. É mostrado também que essas estratégias reduzem a inflamação sem comprometer a resposta imune, resultando em proteção contra várias doenças como câncer, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares e Alzheimer. Inclusive, a doutora Anete traz dados muito interessantes sobre a doença de Alzheimer, que é uma das que mais afetam os idosos. A Organização Mundial da Saúde estima que hoje 50 milhões de pessoas têm Alzheimer. No Brasil, são aproximadamente 1,2 milhão de pessoas com a doença. Estimativas apontam que em 2050 teremos 6 milhões de brasileiros com Alzheimer. Essa é a doença mais relacionada ao envelhecimento, mais incapacitante que tem. Um idoso com Alzheimer, ele não pode morar sozinho, aí ou ele vai para uma instituição, ou alguém da família tem que parar de trabalhar, um adulto jovem em plena idade produtiva para estar cuidando desse idoso, ou se esse familiar não parar de trabalhar, ele tem que ter um trabalho que ele tenha condição de contratar alguém para cuidar, né, desse idoso. Então, é bem complexo, tanto para gastos públicos quanto para gastos particulares e da família. Pensando que 99,9% da população brasileira vive de aposentadoria, né? E uma aposentadoria que não cobriria esses gastos. Então, é uma conta no Brasil e no mundo que não fecha e não está fechando hoje e não vai fechar em 2050, pelo processo de envelhecimento estar acontecendo, né, de uma forma inadequada e gerando doenças. Fatores modificáveis e preveníveis são apresentados e eles foram publicados em um artigo do The Lancet. Cigarro, baixa escolaridade, perda de audição, trauma craniano, sedentarismo, diabetes, consumo excessivo de álcool, hipertensão, obesidade, depressão, isolamento social e poluição são questões que podem ser evitadas e, em conjunto, diminuir de forma significativa o risco de demência. Em seguida, o assunto foi a metabolômica, uma ciência que estuda os metabólitos derivados da célula da nossa bioquímica.
ela já existe há muito tempo e é o mais próximo que a gente consegue chegar do funcionamento de uma célula. Isso, claro, dentro de uma avaliação de consultório da prática clínica. É muito promissor, né, a perspectiva de olhar o envelhecimento, né, os avanços, as mudanças e as janelas de oportunidade de prevenir por esse olhar da metabolômica. Então, quando a gente estuda envelhecimento, engloba tudo que a professora Ana falou para vocês. Existem coisas que são inerentes ao envelhecimento dentro de uma evolução, dentro de um tempo, né? O que está acontecendo hoje é que as pessoas, coisas que são inerentes ou esperadas, que aconteçam com 65, 70 anos, estão acontecendo com 35, 40, né? Estimuladas pelo estresse oxidativo, estimuladas pela inflamação, estimuladas pelo estilo de vida. E a perspectiva do uso da metabolômica dentro do envelhecimento é que a gente vá fazendo essa análise nos pacientes, né? Acompanhando se essa velocidade está dentro do esperado, se está tudo bem. Quando tem algum eixo bioquímico que não está bem, é possível a gente ir corrigindo isso. Não podemos garantir e prometer que isso vai fazer com que essa pessoa chegue na sua idade, né, 60 a mais e não desenvolva doenças, mas se existe uma chance da gente ir corrigindo esse envelhecimento acelerado, tentando entender essa individualidade desses estímulos da vida que a gente tem hoje, pelo uso dessas análises, né, dessa metabolômica. A doutora Anete discute a evolução dos testes genéticos, destacando que atualmente é possível realizar avaliações de saúde de forma muito mais individualizada. Ela é otimista em relação ao futuro, acreditando que nos próximos 5 a 10 anos essa evolução será ainda mais rápida e significativa. Além disso, a doutora Anete ressalta que a medicina preventiva ainda é um campo novo e muitas vezes desconhecido. Para ela, uma das chaves para o sucesso nesse aspecto é empoderar os pacientes e incentivá-los a assumir a responsabilidade por sua própria saúde. Sono, alimentação adequada, exposição ao sol, exercícios físicos, controle de estresse e até mesmo o amor e a fé são considerados pilares da longevidade. E chegamos à conclusão. A doutora Anete finaliza o curso falando sobre a dieta da longevidade saudável. Observamos total alinhamento entre essa dieta recomendada pela doutora Anete e as principais recomendações do Guia Alimentar para a população brasileira. Por fim, a doutora Anete vê benefícios em se fazer jejum diário de 12 a 13 horas para a maioria das pessoas que buscam mais saúde. Lembrando sempre de prezar pela individualidade e necessidade de cada pessoa. Eu gosto muito dessa árvore da vida, que eu tirei uma foto de um livro, tá? Americano, em inglês, que ele coloca, né, as predisposições genéticas que a gente tem, cada um com seu histórico, e isso sendo alimentado pelos xenobióticos, por radiação, por nutrição, pelo ar, pela água. Então, a depender de como a gente nutre de informação essa predisposição genética, né, essa célula, essa maquinaria toda que a gente discutiu, a gente desenvolve, né, a nossa árvore de saúde ou de doença, né? E aí isso que é aí um processo de envelhecimento. É lógico que coisas inerentes ao envelhecimento podem acontecer, mesmo você tendo uma vida inteira saudável, mas é indiscutível que idosos longevos têm né, um cuidado ou uma intenção ou uma ação melhor, né, disso tudo é discutido, tá? Mesmo a gente falando de predisposições genéticas, essa frase é famosa, que os genes carregam um revólver, né, mas de fato são nossas escolhas, né? Tá no da epigenética o espaço para mudança, né?